A costa da Califórnia é um verdadeiro parque de recreio, famosa por suas areias e seu surf. Tudo bem aí em cima? Aqui embaixo é maravilhoso. Você só precisa mesmo substituir as pranchas de surf por isso aqui. Estamos usando esses capacetes em forma de bolha porque, basicamente, com o ar que eles contêm, nós podemos falar, respirar e comunicar um com o outro. Estamos muito perto da costa da Califórnia e nela está localizada esta floresta submarina, uma das maiores do oceano. Esta floresta é, em todos os detalhes, tão frágil como qualquer outra floresta. Só que, em lugar de pica-paus, ursos e corças, o que vemos aqui são leões marinhos, caranguejos e peixes. Para as focas da Bahia, a floresta de Kelps é uma verdadeira área de recreação. Esses jardins secretos de kelps gigantes cobrem a maior parte da costa da Califórnia. É muito fácil fazer-se uma comparação entre uma floresta tropical e uma floresta de kelps. Aqui eu me encontro a 15 metros de profundidade. Embora a superfície esteja banhada de sol, a luz é bloqueada pela copa da floresta e aqui embaixo é um tanto escuro e sombrio. Até que eu suba por esta coisa que, em essência, é uma árvore. Só que é a árvore mais fácil de subir que eu já encontrei. Oh, olha só quem está aqui. Olá, Marta. Eu vou subir a partir deste ponto até chegar à superfície. Como é fácil ver, quanto mais subimos, mais espessa e muito mais luxuriante a vegetação se torna. Olhe como são as folhas. Puxa, ainda temos muito que subir. Olhem estas plantas. Elas continuam crescendo até mesmo sobre a superfície e chegam às vezes a medir 60 metros de comprimento. O habitante mais conhecido da floresta de kelps é visto com frequência na superfície. A fama das lontas marinhas é que elas são um tanto tímidas. Portanto, antes de mergulharmos, vamos tentar vê-las de cima deste barco. Elas têm os dentes muito longos. Isto aqui é surpreendentemente frio. Aqui na Baía de Monterey é uma corrente marítima que surge das profundezas do Pacífico. E no final da tarde, as focas se reúnem na floresta de kelps. Elas cuidam de sua preciosa pele e se preparam para dormir. Mas antes disso, elas têm que se assegurar de que não serão arrastadas pela correnteza e, portanto, elas se enroscam a propósito na vegetação. Olha ela ali. Olá. Tem muitos lugares para se esconder. É fácil compreender por que elas buscam esses abrigos no meio da vegetação. A diferença entre isto aqui e procurar uma agulha no palheiro não é muito grande. Não é incrível como elas não ficam presas? Mas também fazem isso quase 24 horas por dia, durante o ano todo. Não surpreende. Você já imaginou viver nessa água o tempo todo? Para mim, já é muito difícil ficar aqui durante meia hora.
Mas as lontras marinhas parecem ser impermeáveis ao frio. E ao contrário de outros mamíferos marinhos que dependem da gordura para permanecerem aquecidos, essas lontras marinhas, em vez disso, mantêm-se insuladas com o ar preso em uma capa de pele incrivelmente fina. As lontras marinhas são os menores animais mamíferos do mundo. Elas conseguem ficar aquecidas em águas muito frias. Elas têm que comer muito. Na verdade, elas comem o equivalente a 40% do peso do seu corpo todos os dias. Se as observarmos durante 5 minutos, vemos que elas mergulham, comem, voltam à superfície e depois mergulham outra vez. Estão constantemente em ação. Um tipo de comida muito assustador. Ela não consegue saber o que é. Pode parecer com uma grande concha. Muitas delas ficam rodando por aqui e de repente saem correndo para a superfície. Olhe, ela está se alimentando lá em cima. Você consegue vê-la? Flutuando com seus grandes pulmões e com o ar preso em seu pelo, elas se sentem muito à vontade na superfície. Caranguejos, crustáceos e aliotes são os seus pratos preferidos. Elas usam a sensibilidade de seus bigodes e suas patas para localizar comida. Normalmente as águas estão turvas. Somente em águas transparentes como estas, elas podem utilizar a visão. Com a missão cumprida, é hora de voltar à superfície, armada com uma pedra e uma concha. Por causa do seu apetite por crustáceos, a lontra marinha não é muito popular entre algumas pessoas. Embora a maioria esteja contente de vê-las vivendo bem, para os pescadores elas representam um problema e uma ameaça para a sua sobrevivência. Se existe um lugar bom para se ir em busca de uma floresta de kelps, este lugar é aqui. Nessas ilhas vulcânicas que se encontram bem localizadas e protegidas nas frias águas do oceano, onde o kelps floresce. E como se encontram longe da costa, elas sofrem muito pouco os efeitos da poluição. Na verdade, sua condição é tão boa que esta área foi declarada Parque Nacional. Mas o que é exatamente as plantas de kelp? Acredite ou não, elas são enormes algas. Esta aqui, em particular, é apropriadamente chamada de kelp gigante. Em condições corretas, elas conseguem crescer até 70 centímetros por dia. E por isso, essa planta é provavelmente a que cresce mais rápido no mundo. Portanto, vamos descer até suas raízes. Isto aqui se parece com uma grande quantidade de raízes. Mas, na realidade, trata-se de uma âncora. Todo este emaranhado serve para capturar os nutrientes. E é muito importante que quando ela pousa sobre uma pedra, ela escolha uma rocha do tamanho desta aqui. Mas se ela para pousar sobre uma pedra pequena, qualquer movimento de água a arrasta, podendo levá-la até a praia. A parte retilínea de uma planta como esta aqui tem a mesma finalidade que um tronco de uma árvore. Só que opera de uma maneira muito diferente. Em vez de um tronco grosso e pesado, esta árvore é composta de múltiplos caules separados. Relativamente finos e extremamente flexíveis e fortes, muito mais adequados para sobreviver diante dos ataques das correntes e dos movimentos das águas gerados pelas tempestades do mar. Esta é a estrutura básica da planta de kelp. Mas não é tão fácil para Mike e eu trabalharmos aqui. Na realidade, Mike, onde está você? Eu fico perdendo você de vista. Vem até aqui. Não tenho muita certeza de onde estou, mas vou tentar chegar até você. Estou vendo os seus cabos agora. Ah, você está aqui. Eu consegui tocar em você antes de vê-la. Nadar sobre o topo da floresta representa sempre uma certa dificuldade, mas vale muito a pena. As kelps gigantes abrigam muitos animais que eram desconhecidos para nós. As plantas de kelps são fortes e resistentes,
Mas elas possuem um ponto fraco. Suas folhas representam um convite para uma grande quantidade de diferentes animais buscarem abrigo. Se nada é feito para combater seus efeitos, as plantas acabam sendo sufocadas. Dentre estes perigos, as abundantes e minúsculas vegetações são as mais criminosas. Os peixes senhoritas, que muitas vezes se camuflam para sua própria proteção, desempenham um papel muito importante para a saúde da planta. Eles mantêm os colonizadores em expansão sob controle. São verdadeiros especialistas em camuflagem. O peixe da kelpis gigante é muito difícil de ser visto. Ele não somente se parece com a planta, ele também se comporta como ela, fazendo ondulações na água. Em contraste, este brilhante peixe vermelho avisa a todos que já chegou. Seus passeios de exibicionismo ajudam a definir os limites de seu território e, por causa de sua cor brilhante, ele é facilmente detectado. Um aviso para que os outros animais se mantenham afastados. A floresta de kelps abriga milhares de peixes. Os ferreiros são particularmente atraídos a esta área. Sua especialidade são os plânctons, que existem em abundância aqui. Os espaços vazios separam os densos blocos de vegetação, exibindo as incríveis dimensões desta floresta. Não são apenas os peixes adultos que sobrevivem muito bem aqui. A floresta de kelps funciona como viveiros para os filhotes de peixes. Nesta fase, eles são extremamente vulneráveis. A densa abóbada, pelo menos, oferece uma certa proteção. Um dos peixes mais comuns relacionados à floresta de kelps é o chamado cabeça de carneiro. Como se pode ver, o cabeça de carneiro da Califórnia não se sente ameaçado por nadadores, e por isso eles são um alvo muito fácil para os pescadores de arpão. O que é também muito negativo para as plantas de kelps, pois este peixe é um predador particularmente importante de ouriço do mar, que quando seu número é muito grande, conseguem dizimar toda uma floresta de kelps como esta. Vivendo em um lugar que é apropriadamente chamado uma reserva de ouriço do mar, e depois de ter comido as plantas das quais dependem, os ouriços do mar ficam sem comida e acabam morrendo. Mas dentro de algum tempo, a floresta de kelps consegue recuperar-se. Esta ainda não sofreu nenhum dano. É uma floresta virgem composta de kelps muito espessos e de todos os seus moradores. Dentro dela, temos a oportunidade de passear como se estivéssemos em uma verdadeira floresta, sempre alerta para descobrir alguma coisa nova. Olha, uma arraia ali. Onde? Bem ali, atrás das kelps. É tão frustrante, estas arraias estão sempre bem escondidas na areia. Quando você se aproxima delas, elas escapam rapidamente e voam para bem longe. E então é tarde demais. Você não consegue vê-las. E elas realmente sabem nadar. Temos que reconhecer isso. Elas são tão bonitas. São muito incríveis. Parecem estar voando entre as árvores, não parece? É exatamente o que elas estão fazendo. As arraias realmente parecem um pouco com os animais pré-históricos, mas isso não é tão estranho. Elas pertencem ao antigo grupo de animais que inclui os tubarões. Bem, este aqui é um exemplo improvável dos tipos de animais que estamos encontrando. A maioria das pessoas imagina os tubarões como grandes peixes rosados, com grandes dentes afiados, que comem o que bem entendem.
Eu poderia muito bem ser sua vítima, bem como comem uns aos outros. Mas não são todos assim. Esse aqui é um tubarão de chifres, assim chamado por causa dessas espinhas situadas ao lado de suas barbatanas. Dessa forma, eles se protegem contra os ataques de predadores. Olha o formato da boca. É muito estranha para um tubarão. Em lugar de dentes afiados, tem placas achatadas. Obviamente, esses tubarões são também do tipo inofensivo. Este era um filhote de tubarão de chifre. Mas quando eles crescem e ficam adultos com quase 1 metro de comprimento, eles começam a produzir ovos, o que em si já é muito raro, mas o desenho dos ovos é bastante surpreendente. Parecem-se com uma broca em sua anatomia. Compare o tamanho disto com o tamanho de uma fêmea. Quando ela produz esses ovos, eles são muito flexíveis e macios. Ela agarra o ovo com a boca, leva-o até uma formação rochosa e o coloca com muito cuidado entre 2 rochas, de tal forma que o tubarão de chifre cresce aí muito bem protegido contra os predadores. Uma das razões para que tantos peixes vivam na floresta de Kelps é que esta oferece excelentes abrigos. Mas observando este vasto chão de areia na base de uma floresta de kelps e sabendo que muitos peixes vivem no fundo do mar, quando eles se aventuram na areia plana, podem encontrar sérias dificuldades. Porque isso, formando uma pequena depressão, que se pode ver na minha frente, é na verdade um tubarão, embora seja um do tipo pré-histórico. Mas não é nenhum anjo. Eles se adaptam incrivelmente, se enterrando na areia e criando uma maravilhosa camuflagem. E agitando um pouco a água, eu vou remover um pouco da areia e agora é possível ver partes do seu corpo embaixo. Eu pergunto quando é que ele vai saltar da areia. Pode ser a qualquer momento. Mas é possível ver aqui as escamas do animal. E aqui estão as marcas. Mas agora não sei o que vai acontecer. Vou tentar levantá-lo totalmente da areia. Começando com esta ponta aqui. Aqui está a sua cauda. Agora podemos ver o seu formato. Aí vai ele. Não muito longe dali, em águas muito mais rasas, encontramos mais uma espécie de tubarão. Este aqui acabou sendo muito mais difícil de fazer contato. Eles são tímidos e nervosos. Tivemos que ter muita paciência. Estes tubarões leopardo são lustrosos, aerodinâmicos, criaturas bastante bonitas. Como tantos tipos de tubarão, eles tendem a ficar afastados das pessoas. No caso dos tubarões leopardo, isto vem a ser uma atitude muito inteligente, pois sua carne é muito apreciada. Eles navegam pelas costas passando de uma baía para outra, entre peixes e crustáceos muito pequenos. Embora eles sejam vistos junto com frequência, um grupo deste tamanho em águas tão rasas não é muito comum. Todos eles são fêmeas. É incrível, mas o que é que eles estão fazendo aqui? Boa pergunta. Elas se aquecem nas águas rasas, o mesmo que acontece nas águas dos trópicos, onde os tubarões fazem a mesma coisa, onde grandes grupos de fêmeas se reúnem. Acredita-se que é por isso que a duração da gestação fica reduzida nas águas mais quentes. Então eles vêm para as águas rasas mais quentes e assim elas aumentam a taxa de procriação? É fantástico. Não posso compreender. Agora podemos dar mais uma olhada. They're certainly not feeding. I haven't seen any of that either. Have another look. Mas não tínhamos mais nenhuma outra indicação do que poderia estar acontecendo. Na verdade, parece que ninguém sabe dar uma explicação para isso e as pesquisas sobre este fenômeno começaram muito recentemente. O mar esculpiu esta costa oceânica, criando uma série de baías, perfeito para mergulhos noturnos. Perfect for night dives.
Olha aqui, Mike. Isso aqui é mais um ovo concha. Um grande achado. E parece que tem alguma coisa dentro. Tem alguém em casa? Não sei, traga a luz aqui. Ai, é incrível. Tem um bebê de tubarão de chifre aqui dentro ainda, na concha do ovo. Tão bonito. Está respirando. Está nadando aí dentro. Vamos voltar aqui em 6 meses para ver se ele já saiu. É incrível. Vou botar ele aqui. Com um pouco de relutância, deixamos para trás as planícies de areia e a espetacular floresta de kelps e nos dirigimos para o mar aberto. Estávamos à procura de um animal específico, mas no caminho encontramos outros. Enquanto desfrutávamos da presença dos golfinhos que nos escoltavam, observávamos o mar em busca de mais plantas de kelp. Não é fácil detectar nada em uma vastidão azulada como esta, e seria uma grande surpresa encontrar algo em águas de quase 1000 metros de profundidade. Mas eventualmente tivemos sucesso. E sob a ilha flutuante, a imagem familiar dos animais da costa buscando abrigo. Aqui estamos nós sob mais uma aglomeração de kelps. Só que esta aqui tem uma diferença. Já não está mais presa no fundo do mar. Está agora à deriva, a quilômetros de distância levada pela corrente oceânica. Esta planta de kelp foi arrancada e está à deriva há vários dias. E nós estamos à deriva com ela. Sob esta ilha de kelps tem todo tipo de animais. Filhotes de peixes, bem como alguns peixes adultos. Quando eles se afastam do Recife, podem viajar durante milhares de quilômetros para outra ilha. E quando essa se encara em uma praia, todos os animais que vivem nela agora abandonam a kelp e recolonizam outra ilha. Mas não são apenas os animais das kelps que buscam abrigo sobre estas ilhas flutuantes. Muitos outros animais pelágicos vêm para aqui, talvez durante um curto período de tempo, para se refugiarem. Alguns minúsculos e também alguns que são realmente grandes. E tem um deles que achamos bastante estranho. É o peixe-sol marinho, o mola-mola. Eu acho que dizer muito estranho é pouco para este peixe. Parece que a metade do seu corpo está faltando. Esta foi a primeira vez que eu vi um peixe-sol marinho e gostei muito. Foi um encontro muito rápido, mas não faz mal, porque nossas mentes estavam concentradas em uma outra coisa. Agora é a nossa vez de parecermos muito estranhos. Totalmente protegidos com roupas especiais e com uma jaula como refúgio de emergência, estávamos muito bem preparados para encontrar os tubarões. Os poucos predadores solitários que geralmente habitam os oceanos são raramente vistos. Portanto, para conseguir vê-los de perto, tivemos que atraí-los jogando iscas nas águas. Algumas horas mais tarde, eles apareceram. Bem, sejam bem-vindos. Você está gostando? Estou surpresa que não estou sentindo medo. Eu não sabia que eles iam reagir normalmente conosco. Eu não sabia exatamente como eles iam reagir, mas não acho que eles não nos veem como comida, pois eles se alimentam basicamente de peixes. Mas eu não sabia que eles iam estar assim tão curiosos quando vissem seres tão estranhos como nós em seu ambiente pelágico. Normalmente, eles mantêm uma certa distância, mas esses aqui não parecem estar se preocupando. Não é fantástico? Eu estou achando eles bastante grandes. Eu não esperava que eles fossem tão grandes assim.
E você esperava encontrar alguns filhotes ou não pensava que os tubarões azuis chegassem a este tamanho? Eu suponho que pensava que eles não crescessem tanto. Você pode chegar muito perto deles e até mesmo olhar bem dentro dos olhos deles. Você por acaso já tinha visto algum tão grande assim? Ei, olha, essa aqui é uma fêmea. Essas marcas são provavelmente marcas de acasalamento. Quando eles se acasalam é um ato muito violento. O macho agarra as fêmeas em várias partes diferentes, porque eles não têm nada onde possam se segurar. Mas as fêmeas são desenhadas para isso. Elas têm uma pele muito mais espessa do que a dos machos. Portanto, tudo isso é determinado por sua fisiologia. Olhe só o tamanho dessas barbatanas vetoriais. Um desenho absolutamente perfeito para nadar, não é? Todos os detalhes são incríveis. O nariz, as barbatanas vetoriais. Eles são maravilhosamente aerodinâmicos, não são? Olá! Eles têm uma cor azul muito forte e fica mais claro à medida que você se aproxima deles. É muito fácil explicar por que eles são chamados tubarões azuis. O efeito da luz do sol sobre as costas deles é incrível. É muito interessante a maneira como eles vêm para cima de você. E quando eles abrem as mandíbulas, você pode ver os olhos fechando como uma membrana. Eles ficam cegos. É muito interessante. Sim, é melhor do que ter uma espinha de peixe espetada em seus olhos. Absolutamente. O desenho e a elegância desses tubarões tão perfeitamente desenhados para caçar e cruzar os oceanos foi realmente impressionante. Saímos dali nos sentindo desajeitados e estranhos em comparação com eles. Mas o prazer de estar cercado por tubarões e, obviamente, a maravilha que é nadar entre as árvores da floresta de Kelps faz com que mergulhar na Califórnia seja uma experiência realmente muito especial. Isso é inacreditável. Na verdade, eu nem preciso dizer isso. De onde eles vêm? Eu vou vestir minhas roupas de mergulhar. Esses animais são realmente estranhos. Muito esquisitos. São animais como esses que não nos deixam esquecer que o oceano é realmente um mundo muito diferente. E muitos dos seus habitantes são tão estranhos ou até mesmo mais estranhos que a ficção científica. Antes de mergulhar nas áreas mais profundas aqui nas Ilhas de Caimã, vamos começar mergulhando nas águas rasas. Estas arraias são apenas um dos estranhos animais desta área, no coração do Caribe. E para encontrar todos esses animais, vamos ter que fazer uso de nossos conhecimentos sobre seus hábitos alimentares e a rotina de suas atividades diárias. Com esse equipamento, às vezes eu me sinto mais como um visitante das estrelas do que como um visitante submarino. Você me entende ou não? São as crateras, você não acha? Este lugar se parece mais com a superfície da Lua do que com o fundo do mar. Olha, lá vem eles. Temos a impressão de que estamos sendo atacados. É verdade, puxa. É incrível. Tem um esquadrão deles aqui. Que animais incríveis. Para falar a verdade, eu me sinto mais segura com estas roupas de mergulhar. Tenho certeza que sim. Eles podem ser muito simpáticos, mas nunca se sabe. Eu estou me sentindo sufocada. É realmente raro conseguir chegar tão perto de qualquer animal selvagem, mas especialmente desses aqui. As arraias pertencem ao mesmo grupo de peixes que os tubarões. Se você pode imaginar um tubarão achatado, é isso que elas são. Elas têm as mesmas características. Essas criaturas vivem no fundo do mar.
Todas as manhãs elas vêm para os bancos de areia nas águas rasas e começam a se alimentar. Animais incríveis. É maravilhoso tocá-las, você não acha? Neste lado são tão macias e aveludadas. As costas são um pouco ásperas. Estas espinhas aqui nas costas são realmente afiadas. E são muito venenosas. Medem uns 15 centímetros. Obviamente, as arraias são famosas por seus ferrões. Opa! As arraias têm a forma achatada para que possam se alimentar dos animais que estão enterrados na areia. E a prova disso é que sua boca está em sua parte inferior. Assim, elas encontram suas presas não tanto com os olhos, mas através de seu sentido elétrico. Elas têm cavidades muito sensíveis espalhadas por toda a parte frontal inferior, que podem detectar descargas elétricas geradas pela presa enterrada na areia. Outro problema de estar enterrada na areia é a respiração. Obviamente, elas não querem que as guelras se encham de areia. Assim, elas desenvolvem estes enormes respiradouros, grandes orifícios situados bem atrás dos olhos. Elas sugam a água e esta é eliminada sob sua barriga através das guelras. Bem, acho que podemos dizer que nossa experiência no Caribe está começando com um grande sucesso. Não posso imaginar ter encontrado animais mais interessantes do que estas arraias. De manhã cedo é sempre um bom momento para explorar o coral. Os peixes estão mais ativos, preocupados em encontrar comida. Bem, essa é uma maneira agradável de visitar o Recife. É bem macio, não? Nos disseram que os peixes nas Ilhas Caimã são muito simpáticos. Eu acho que é verdade. A maior parte dos peixes do Recife se alimentam durante o dia. Alguns deles, como o bodião, são herbívoros. Eles se alimentam das águas que cobrem as pedras. O anjo do mar prefere mordiscar as esponjas. Enquanto outros predadores do Recife são carnívoros. Você encontrou um muito simpático. Tremendamente domesticado, você não acha? Este aqui parece um peixe muito grande para se brincar. As garopas às vezes são enormes, com cerca de 2 metros, mas também existem algumas deste tamanho. E todas elas são predadoras. Algumas delas saem em busca de suas presas, mas outras, como esta, são predadoras de emboscada. Elas adoram ser acariciadas atrás das guelras, não? Eu acho que provavelmente é certo afirmar que este comportamento não é de maneira alguma natural. Esta área é visitada constantemente por mergulhadores e as garopas como estas são muitas vezes alimentos para eles. Por isso, elas são atraídas e permitem que nos aproximemos delas. Peixe maravilhoso. Eu nunca encontrei um peixe tão simpático. Mas existem predadores mais ferozes e alguns deles são muito conhecidos. Aqui na parte rasa do Recife, muitos animais detectam suas presas pelo cheiro. Dentre eles, as enguias moreia. Como elas são geralmente predadoras noturnas, a visão delas é muito precária. Vamos lá? Puxa, como você é escorregadia! Eu não tenho muita vontade de brincar com uma moreia durante muito tempo. Portanto, eu acho que vou deixar ela aqui. Os leques do mar e os corais macios se dão muito bem nos recifes do Caribe. Mas em toda parte, o que chama muito a atenção são sempre os peixes. Os grandes anjos do mar são provavelmente os mais notados. Estes peixes decorativos passam o dia fazendo investigações sobre o Recife. Eles comem as esponjas que existem aqui. Na verdade, as esponjas representam 90% de sua dieta. Se os anjos do mar se alimentam de esponja, então é ótimo que elas tenham esse tamanho. As esponjas são animais. Toda esta estrutura
É uma colônia constituída de 1 milhão de pequenas células, sendo que cada uma delas tem um papel diferente. Algumas são desenhadas para fazer passar a água através da estrutura, filtrando partículas que outras, por sua vez, digerem. E há outras que pegam este material digerido e o espalham pela colônia. Concretamente, essa colônia é tão eficiente que filtra, durante um só dia, 400 galões de água, o tamanho de uma pequena piscina. Além das esponjas, as caimãs são também famosas por sua dramática estrutura de precipícios submarinos e os animais que passeiam perto deles. Olha aqui! Você deveria ter vindo aqui antes. Acabo de ver algumas arraias-bodião muito bonitas. Eu acho que vou ficar aqui em cima e vou deixar você lá embaixo com seus fãs. Quando você consegue boiar corretamente, planando sobre o começo de precipício, você tem a sensação de que está flutuando no espaço. Especialmente quando existe uma profundidade tão enorme que cai no vazio. E é o lugar ideal para se encontrar gorgônias e leque do mar. As gorgônias se alimentam de maneira muito parecida com os corais duros, ingerindo plânctons com seus pólipos, e é por isso que, para sobreviverem, é absolutamente fundamental que estejam situados a 90 graus com relação à corrente da água em movimento. Quando as águas estão paradas, os pólipos não estão em atividade e as gorgônias não se alimentam. Mas é possível ver muito bem o trabalho da treliça. No começo da tarde, a parte rasa do Recife está razoavelmente tranquila. Portanto, decidi chegar até um dos famosos precipícios. Mas para ver o que está lá embaixo significa entrar em um mundo totalmente diferente, que com este equipamento não é possível. O limite de uso deste capacete é de cerca de 35 metros. Mas a Marta conseguiu ultrapassar esse limite de uma maneira que me deu inveja. Olá, Mark. Aqui vou eu. Eu acho que esta é a única maneira como vamos conseguir analisar esses animais que vivem nas profundezas desses muros. Bem, é um prazer ver você. Você sabe muito bem fazer surpresas. Meu estilo é esse. Não consigo acreditar que estou dentro desta coisa. Não consigo acreditar que você está aí e eu estou aqui. Isto é um submersível de águas profundas e vamos realizar uma sonhada viagem até o fundo de 275 metros até o pé do precipício, onde esperamos encontrar alguns habitantes marinhos realmente estranhos. E estou realmente empolgada com o que podemos encontrar lá. Portanto, vamos lá. Espere um pouco, ok? Você não está aqui. A Grande Caimã está cercada por uma plataforma rasa que mede cerca de 400 metros de largura e, em sua borda, junto ao precipício, mede cerca de 45 metros de profundidade. Neste ponto, há uma queda vertical que desce a quase 200 metros. Bem, então vamos desligar as luzes e desfrutar de tudo isso. Aqui embaixo, a cerca de 90 metros de profundidade, não há luz suficiente para os corais construírem recifes que consigam sobreviver. A água aqui é dominada por esponjas de variadas formas e tamanhos. Esta é a esponja barril. Há esponjas trompetas, esponjas de corda, e as cores são maravilhosas. Vermelhas, marrons, laranjas, violetas, etc. É inacreditável aqui embaixo. Aqui, a 275 metros, a paisagem é incrivelmente parecida com a Lua. Tudo está coberto com uma fina camada de pó. É conhecida como neve marinha e é constituída de plânctons mortos, minúsculos detritos e provavelmente aluvião também.
Esses lírios marinhos que saem das rochas são animais, e eles podem deslocar-se de uma maneira incrivelmente lenta pelas rochas. Eles se posicionam contra a correnteza para que seus braços possam captar minúsculos fragmentos de comida que passam flutuando sobre a água. Realmente, a sensação é como se voássemos sobre a superfície da Lua. Que lugar incrível! Nossa próxima ação teve lugar longe do Recife, em pleno alto mar. Eu queria fazer um experimento e por isso nós fomos para o norte, para as Bahamas. Nós sabemos que os tubarões vêm a esta área durante o dia, mas estou curioso para saber se eles também aparecem durante a noite. Mas como estou em uma área desconhecida com animais desconhecidos, estou no barco para fazer este experimento. Abaixo do nosso barco temos uma câmera de controle remoto e um hidrofone submarino que enviará pulsações que esperamos possam atrair os tubarões. Os tubarões podem detectar sons a partir de 10 até 800 Hz, ou ciclos por segundo, mas eles são atraídos especialmente pelos sons de frequência muito baixa, geralmente emitidas por peixes que se encontram em dificuldade. Assim, eu vou sintonizar este equipamento para produzir uma combinação de pulsações de baixa frequência, e se tudo sair de acordo com os planos, quando eu ligar o hidrofone, os tubarões aparecerão. Estes são os tubarões sedosos. Eles vivem no oceano. São muito rápidos, aerodinâmicos e possuem uma fama um tanto dúbia. Os tubarões sedosos percorrem grandes distâncias alimentando-se com peixes. Seu maravilhoso sistema auditivo ajuda-os a localizar o alimento a uma grande distância. Eu confesso que me sinto um pouco mal com o que estamos fazendo. Nós os atraímos aqui. Ao chegar, eles só encontraram um hidrofone, quando eles, na verdade, vieram pensando em encontrar comida fácil. Bem, falando em comida fácil, você tem certeza de que está preparada para esta? Olha isso aqui. Mike, eles parecem incríveis. São uns animais belíssimos. Não consigo acreditar que podemos tocar em um tubarão sob a água desta maneira. Estamos aqui na região pelágica, habitat desses tubarões sedosos e também de todos os outros peixes que estão ao nosso redor. Mas são os tubarões que estão no topo da cadeia alimentícia aqui. Quando eles são adultos, eles têm muito pouco predadores, exceto o homem e, obviamente, eles próprios. Alguns tubarões, antes de nascerem, na verdade, começam a comer uns aos outros dentro do corpo da mãe. A reprodução dos tubarões é muito confusa. Todos eles têm fertilização interna, mas as semelhanças param aí. Alguns deles põem ovos. A maioria, no entanto, tem filhos vivos. Outros têm ovos que eclodem no interior do corpo da fêmea. E quando nascem, os filhotes ainda enfrentam muitas dificuldades. Eles ainda estão muito vulneráveis e podem ser comidos por outros tubarões. Assim como a maioria dos peixes, os filhotes têm uma taxa de crescimento muitíssimo rápida. Nesse ponto, eles ainda ficam perto do Recife, quase que uma espécie de jardim de infância. E somente quando são realmente adultos, eles vêm para o Mar Azul e tornam-se verdadeiramente oceânicos. Não consigo acreditar que possamos fazer isso, completamente no alto mar. Podemos observar nestes tubarões uma adaptação muito sutil que desenvolveram para viver no ambiente oceânico. É o chamado contrasombreado, que consiste em que a parte superior do seu corpo seja ligeiramente mais escura do que a parte inferior, que é geralmente muito branca, de forma que um predador potencial no fundo do mar veria a parte inferior branca desse animal que se confunde com a superfície. E ao vê-lo de cima para baixo, a parte mais escura se confunde com o azul do oceano. Portanto, essa é uma maneira sutil de camuflagem, porém muito eficaz. Da mesma maneira como usam camuflagem, alguns peixes na realidade se escondem durante o dia. E os lugares mais prováveis de encontrá-los são as cavernas.
São predadores como estes que os pequenos peixes tentam evitar. Os meros descansam durante o dia. Eles são um peixe primitivo, com peculiares escamas espelhosas. Suas mandíbulas pendentes dão-lhe um aspecto muito ameaçador. Eles são predadores noturnos muito eficazes. Quando começa a escurecer, todos eles se deslocam para o Recife. Quando a luz começa a desaparecer, os predadores se encontram em uma situação privilegiada. Os peixes pequenos têm que ser muito discretos. A demanda de alimentos e espaços é tão grande que as atividades no Recife continuam sem parar 24 horas por dia. Enquanto um grupo de animais estão dormindo, outros estão se alimentando. Muito poucos deles trabalham em ambos os turnos. Aqui está uma coisa que não se vê com muita frequência durante o dia. Na verdade, não se vê nunca. Isso é um plâncton. Alguns plânctons são, na verdade, pequenos animais. Alguns deles já em idade adulta. Outros são filhotes e larvas de outros animais do Recife, como as lagostas, peixes, etc. De qualquer forma, durante o dia, eles vivem basicamente nas águas profundas, vindo para cima somente à noite para se alimentarem, pois se eles viessem aqui durante o dia, seriam provavelmente comidos. Há peixes durante o dia no Recife que se especializam em comer plânctons. Estou muito surpresa em encontrar tantos ouriços do mar no Recife. Uma das grandes transformações que acontecem durante a noite é que todos os peixes herbívoros vão dormir e todos os carnívoros aparecem. Mas há um herbívoro que também aparece. O ouriço do mar, de longa espinha, chamado didema. Como todos os outros invertebrados, o didema é também vulnerável e, portanto, esconde-se durante o dia em pequenas cavidades e reentrâncias, e à noite vem para fora. Ele vai até o Recife, onde se alimenta de algas. Sua maneira de se deslocar é incrível. Ele não tem nenhum músculo. Seu sistema hidráulico é muito simples e usa pés de tubo para prender-se às rochas e aos corais da mesma forma como ele está agora engatinhando na minha mão. Vou liberar este aqui. Estou muito satisfeita em ser perfurada por estas criaturas. Este é um típico caçador noturno. Coral. Neste caso, coral de cérebro, por causa das ondulações sobre o esqueleto. Os corais são animais, e à noite eles estendem seus pólipos para apanhar plânctons. Você pode vê-los passando rapidamente por aqui. Se eles tentassem fazer isso durante o dia, não funcionaria muito bem, pois estes pequenos pólipos representam a comida ideal para muitos peixes do Recife que estão caçando durante o dia. Os leques do mar e as gorgônias também apanham comida expondo seus pólipos. Eles podem se alimentar a qualquer hora, mas, como os corais duros, eles se sentem mais seguros alimentando-se durante a noite. Enquanto os corais se alimentam, os peixes diurnos vão dormir. A maioria deles busca uma cavidade ou uma reentrância por questões de segurança. Esse bodião acabou de se acomodar, mas em pouco tempo estará escondido em seu próprio casulo mucoso. Cerca de 1 hora antes do amanhecer, o Recife se transforma novamente. Os animais noturnos começam a se preparar para dormir. Os animais diurnos saem dos seus esconderijos e toda a atmosfera fica muito agitada. Mas o Mar do Caribe tinha um outro animal com quem nós realmente gostaríamos de poder nadar. A nossa tendência é pensar que os golfinhos são peixes que vivem passeando pelos oceanos. No entanto, aqui nas Bahamas, um grupo de golfinhos pintados vivem o ano inteiro em um grande banco de areia coberto com águas rasas.
Nosso último e mais espetacular encontro foi com eles. Para nós, foi o momento mais importante da viagem. Olha, eles estão vindo. Opa! Tente um círculo. É um pouco difícil com estes, mas se você não responde com alguma coisa, eles continuam fazendo o que estavam fazendo antes. Estão todos nos cercando agora. Olá, que tal? Aqui você pode ver muito claramente. Eles são os adultos, com muitas manchas brancas em cima e mais escuras embaixo. Os adultos mais jovens têm poucas manchas e os pequenos e recém-nascidos não têm absolutamente nenhuma mancha. Eles se deslocam com tanta facilidade, você não acha? Me fazem sentir tão desajeitado com todo esse equipamento. Eu compreendo o que você quer dizer, mas pense no que está acontecendo aqui. Esses animais são mamíferos como nós. Eles precisam de ar para respirar. Portanto, suas narinas se deslocam para o topo da cabeça e, desta forma, eles podem ir rapidamente até a superfície. Respiram um pouco de ar, substituem cerca de 90% da sua capacidade pulmonar. Ao contrário do que nós humanos respiramos, cerca de 10% de nossa capacidade. Eles usam um sistema de comunicação que é inicialmente muito calmo, muito silencioso, e é apenas depois que ficam empolgados e começam a produzir sons. Incrível! Maravilhoso, não? Você pode ver dois golfinhos nadando muito juntos, tocando um ao outro. Este é um dos meios de comunicação mais importantes. Eles se comunicam de outras maneiras também. Uma delas é a localização por eco, alguns dos quais podemos ouvir como os cliques, mas outros são ultrassônicos, e este não podemos ouvir. Eles também têm umas formas de apitos, 30 deles, sendo que um deles representa um nome. E eles usam uma linguagem de corpo que muda o contexto de todos os apitos e cliques que estão produzindo. Quando estamos aqui, você pode ouvir. É como uma sinfonia de sons ao seu redor com esses apitos e cliques. Os apitos são usados basicamente para falar uns com os outros. E os cliques são seus ecos de localização. Quando eles realmente produzem um som, este bate no objeto, depois volta para ele e, da mesma forma como um sonar de um submarino, forma uma espécie de imagem que lhes transmite informação sobre o objeto que está à sua frente. Você pode vê-los deslocando-se ao longo do fundo do mar usando o sistema de ecos para localizar uma presa. E sua alimentação aqui nesses bancos de areia é baseada em um pequeno linguado, chamado linguado de olho. E eles nadam no fundo e, na verdade, seu eco algumas vezes é muito forte, que algumas pessoas acham que é para desorientar a presa, ou pelo menos deixá-la confusa, e eles a retiram da areia e inalam com suas narinas. É maravilhoso. Imagine a maneira como eles nos veem. Quando você vê um golfinho passar nadando, deixando escapar um pouco de ar, poderia ser um apito significando um nome. Da mesma forma como temos nomes, Mike é Mike e eu me chamo Marta, cada um dos golfinhos tem seu próprio apito especial. Todos os membros do grupo conhecem aquele apito e o utilizam para chamar a atenção daquele golfinho. Uma outra coisa maravilhosa que este grupo de golfinho parece fazer é cuidar dos filhotes dos outros. Você pode ver filhotes de, acho que entre 3 ou 4 anos de idade sendo cuidados não por suas mães, mas por fêmeas ou machos mais velhos pertencentes ao grupo. E eles se afastam durante uma hora ou talvez um dia para serem cuidados por um ou dois golfinhos adultos mais maduros. Há sempre muito contato entre os filhotes e a babá. Muitas vezes as nadadeiras frontais se roçam ou o adulto enrodilha sua cauda em torno da nadadeira frontal do filhote. E desta maneira, este é guiado para a direção que o adulto acha que devem tomar. Observando o grupo, temos a impressão de que fomos aceitos, mas a vontade de nadar junto a eles é realmente incontrolável. Portanto, decidimos nos livrar de nossos volumosos equipamentos e desfrutar da liberdade das máscaras de mergulhar.
Descobrimos que ao nadar com os golfinhos, ou pelo menos tentando nadar, podíamos realizar encontros mais próximos e mais prolongados. A diferença foi enorme. Os golfinhos nadaram junto a nós e brincaram e mergulharam conosco. Estes animais totalmente selvagens decidiram passar algum tempo entre nós. Foi um encontro fantástico, do tipo que seria muito difícil suplantar.